Gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos santos anjos, neste dia formoso da eternidade do Deus vivo para sempre. Quanto gozo sinto em ver que está aí fielmente, com seus joelhos dobrados, para escutar palavra do céu, a mente de Deus Melquisedec Lisbeth, porque é vida para ti. Tu és um dos que venceram na mente. Por fim chegou a salvação e o poder, o reino de vosso Deus Pai e a autoridade de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de vocês, que vos acusava de dia e de noite diante de vosso Deus. Vocês o venceram por meio do sangue do Cordeiro e pela mensagem da qual dão testemunho. Não tiveram medo de perder a vida como homens terrenais e estiveram dispostos a morrer a passada maneira de viver. E com suas ações justas e pelas palavras sábias que saem por sua boca, demonstraram que é assim. Porque o que reina em sua mente é o irmão mais novo, o que nos agrada, o herdeiro de Deus. Que lindo ver como aprecia este tesouro tão grande que te concederam. É agradecido e não ingrato nem injusto. Entendem bem sobre semear e colher, e por isso julgam bem cada situação, porque o critério que utilizarem para julgar outros é o critério com o qual serão julgados. Há alguns que aplicam o borrão em conta nova para si mesmos, mas não sabem perdoar os demais. Vêm carregando em suas mentes por anos uma raiz de amargura que vai os destruindo, sem que eles saibam. E por não escutar bem os detalhes, para serem feitos à imagem e semelhança de Deus em justiça e paz, para poder identificar essa raiz antes que cresça. Um dia, não muito longe, verão que essa raiz chegou a ser uma árvore grande em seu jardim. E por estar julgando com seu próprio juízo, e não com o de Deus, pensando que são o melhor, porque subiu para sua cabeça quando os jafetitas os elogiaram por sua sabedoria e seu bom proceder. Terminam tomando para si a glória que pertence a Deus Melquisedec Lisbeth, e fazendo todo o contrário do que eu venho ensinando. Tomando decisões apressadas, sem paciência para esperar o justo juízo de Deus, querendo ser tudo, o juiz, o acusado, o promotor, a defesa, o fiscal, o jurado e o oficial, e terminam condenando-se à prisão perpétua. Sofrendo quando não tem por que sofrer, se ninguém os está perseguindo. Diz, em Provérbios 28:1, o que nada deve, nada teme, mas o malvado, o que manipula, sempre foge mesmo que ninguém o persiga. Assim é que atua o irmão mais velho, só vê as coisas do seu jeito, do seu lado e não considera a outra pessoa, e sempre se vê como a vítima em todas as situações. E digo isso para que percebam e reconheçam o que estão fazendo, não para que se condenem pensando com altivez e arrogância. Não, eu digo, para que entendam que são nossa criação e não são mais que seu Criador, porque eu, seu Criador, digo em João 13:14-20, pois se eu, o Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para que vocês façam o mesmo que eu fiz. Asseguro que nenhum servo é maior que o seu senhor, e que nenhum enviado é maior do que aquele que o envia.
Se entendem estas coisas e as colocam em prática, serão bem-aventurados. Não estou falando de todos vocês, eu sei quem são os que escolhi. Mas tem que cumprir-se o que diz a Escritura: o que come comigo se voltou contra mim. Digo isto de antemão para que, quando aconteça, vocês creiam que eu sou. Asseguro que o que recebe ao que eu envio, recebe a mim, e o que recebe a mim, recebe ao que me enviou. Aos humildes, que são muito conscientes e sabem diante de quem estão, agradecemos por sua submissão, sua fidelidade, sua paciência, para esperar as maravilhas que ainda estão para se manifestar em suas vidas. Diz em Romanos 15:4, porque as coisas que foram escritas antes são para que nos sirvam de ensino, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança e ânimo enquanto esperamos com paciência até que se cumpram as promessas de Deus. Amém. Aleluia. No tema de hoje, vou ensinar como identificar um ministro de Satanás, que é alguém disfarçado como se fosse um ministro da justiça de Deus. Mas na verdade não é, porque o que conhece a justiça de Deus, de sua boca jamais sairia palavra corrompida. Como, por exemplo, que a morte física é algo bom e vem de Deus. Eles dizem às pessoas: morra tranquilo que vai estar com o Senhor, ou vai ver teus familiares, quando isso é uma grande mentira. Para descobrir se alguém é um ministro de Satanás, só tem que escutar o que sai por sua boca, o que fala. E não estou me referindo só aos pregadores ou chamados pastores. Também qualquer pessoa pode ser um ministro de Satanás sem saber. Mas hoje vai saber, porque Deus somos verdadeiros e nosso juízo é verdadeiro. E hoje trouxemos a vida aos homens, quando nascem de novo em mim. Diz em 1 de Pedro 1, do 23 ao 25, pois nasceram de novo, mas não há uma vida que logo se acabará. Não da semente corruptível, senão da incorruptível, não de pais humanos imortais, senão da palavra de Deus. Sua nova vida durará para sempre, porque provém da eterna e vivente palavra de Deus. Como diz as Escrituras, os seres humanos são como a erva. Sua beleza é como a flor do campo. A erva se seca e a flor murcha. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é a mensagem da boa notícia que foi pregada. Nenhum homem neste mundo pregou a boa notícia, e por isso todos morrem. Mas eu, Cristo Lisbete, sim, estou pregando a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos. Minha revelação traz o conhecimento de Deus que o homem necessita, porque minha mensagem dá vida e nada pode destruí-la. Claro, porque se você de verdade ama minha palavra e se mantém agarrado a mim, vivendo com uma mente limpa e embranquecida, sempre pensando em sua paz e na dos demais, jamais morrerá. Não pense que estar agarrado a mim é simplesmente dizer que está. Não, isso requer responsabilidade de sua parte. E sempre deve dar bom testemunho, porque isso será sua salvação diária. Ninguém neste mundo pôde pregar essa palavra de vida, e é porque Deus Pai se dá a conhecer ao seu Cristo primeiramente, e logo Cristo mesma compartilha essa mesma vida que Deus Pai deu a ela. Porque é só através da pregação de Jesus Cristo que alguém é ensinado por ela mesma a como fazer morrer o terrenal em si. Porque é com minha aparição, pregando o Evangelho eterno como sua salvadora, que eu trouxe à luz a vida e a imortalidade em ti. E é porque sua vida está escondida com Cristo Lisbete em Deus Pai. E você, conforme a imagem de quem te criou, vai se renovando até o conhecimento pleno. A sabedoria de Deus é grandiosa e leva tempo para ser conhecida completamente. Pouco a pouco, com a paciência de Deus, vai conhecendo tudo o que Deus espera de ti, para que esse Espírito que está crescendo em você seja um Espírito Santo e perfeito para sempre. Sua vida não está escondida em nenhum chamado pastor, ou pregador, ou papa, ou um espírita e etc. Sua vida está escondida em mim, e se afasta de mim, abandonou sua vida, e se entregou a uma morte dupla. Os ministros de Satanás são homens e mulheres
que sempre promovem o mais além. E por que não se atrevem a falar da imortalidade e sobre a vida eterna, que é viver para sempre aqui na Terra? Porque sempre mencionam a morte para consolar as pessoas? Quando diz em 1 Coríntios 15:54, quando esse corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. Essa palavra, quando, inicia uma oração que indica uma condição ou uma situação no futuro. Mas porque não sabem interpretar as palavras neste versículo e automaticamente pensam que isso só pode acontecer se a pessoa morrer? Porque são obreiros fraudulentos e, na verdade, não conhecem o mistério de Deus que esteve oculto, até agora, na aparição de Cristo Lisbete? Ao ler, quando este corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. Eu, sendo Cristo, e sabendo que Deus só traz vida e não morte aos mortais, posso ver claramente que o mistério deste versículo é que é possível vencer a morte física, sempre se fizer tudo o que precisa fazer para produzir a absorção da corrupção e da morte que está neste corpo, corrupto e mortal. E se na Bíblia mencionam muito a vida eterna como a promessa de Deus, então por que nenhum dos religiosos, que supostamente creem em Deus e pregam sobre Deus como ministros enviados por Deus, puderam chegar a viver sem corrupção como imortais? Porque não sabem como adquirir a incorrupção e a imortalidade de seus corpos? E é porque Deus não falou para que eles pregassem nada. Não pregam sobre isso porque têm medo e não creem em Deus nada, nem nas promessas, são incrédulos. Por fora mostram que estão a favor de Deus e a favor do povo, mas em seu interior estão convencidos de que Deus não existe e que, na verdade, a vida dos demais não interessa. Se verdadeiramente fossem enviados por Deus, colocariam acima de tudo os interesses de Deus e dos demais. E diriam a verdade, falariam sobre como adquirir a vida eterna, que vem de Deus para os homens mortais. Mas como não são guiados pelo verdadeiro Deus, deveriam ser honestos com eles mesmos e com os demais, porque eles não têm o direito de representar a Deus como se soubessem o que acontece depois da morte ou como adquirir as promessas de Deus. Como você pode representar a Deus, que é a vida, e falar da morte, como se fosse Deus quem leva as pessoas quando morrem? Se fosse Deus quem leva as pessoas, acredite que levaríamos a todos os assassinos e pedófilos, abusadores, e não as crianças, nem as pessoas boas. Se você pensa que Deus é quem leva as pessoas, então você é um ministro de Satanás, porque está dizendo que Deus é injusto e mata pessoas inocentes e boas, mas deixa vivas pessoas más. São os homens que morrem por si mesmos, porque a maldade e a morte os rodeiam em sua mente e em seu entorno. Vejamos o que diz em 2 Coríntios 11:13. Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo, como se conhecessem a Cristo, quando nenhum deles conheceu o Cristo antigo, nem conhecem o Cristo presente, e ainda assim se atrevem a enganar os demais. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não é estranho se também os seus ministros se disfarcem como ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Não creias em suas palavras vazias, porque com suas obras não podem se esconder ou disfarçar. A boca de Deus não promove a morte física, mas a vida eterna. Por isso, qualquer um que beber da água que brota da boca de todos, os chamados pastores, que não foram enviados por Deus, logo voltarão a ter sede. Mas todos que beberem da água que eu dou, não terão sede jamais. Essa água que eu dou se converte em um manancial que brotará com frescor dentro de vocês, dando vida eterna. Porque de uma fonte,
uma boca, não pode sair água doce e água amarga ao mesmo tempo? Acaso pode brotar de um mesmo manancial água doce e água amarga? Assim como uma figueira não pode dar azeitonas, nem uma videira pode dar figos, tampouco pode dar água doce um manancial de água salgada. Você não pode pregar sobre a vida eterna e a morte física ao mesmo tempo? Os homens, que não foram iluminados por Cristo Lisbete, usam os seguintes versículos para justificar que o mal também vem de Deus. Vejamos em Lamentações 3, do 38 ao 40. Não é da boca do Altíssimo que sai tanto o mal como o bem? Porque se lamenta o homem vivente, lamente-se o homem de seu pecado. Esquadrinhemos nossos caminhos e busquemos voltar a Jeová Melquisedeque Lisbete. Isso significa que Deus é quem te diz o que é bom e o que é mal para que não seja desobediente e morra. Mas não é que nós, Deus, somos as duas coisas, bons e maus. Não, Deus só é bom. E por isso te advertimos, para que não termine em pecado, e lamentando como estava Jeremias. Esse foi o profeta que mais lamentava e se queixava por tudo, mas pelo menos reconhecia que era por sua rebeldia que terminava se lamentando. E hoje existem muitos rebeldes que se levantaram contra mim, a palavra feita carne, e eles são ministros de Satanás, obreiros fraudulentos, que enganam os demais, fazendo pensar que Deus os colocou a pregar, e isso é uma mentira. Todos esses pastores falsos que te dizem que na nuvem de testemunhas, ou no mais além, a pessoa verá seus entes queridos, que já morreram, são ministros de Satanás, porque o que estão promovendo é a morte. E o verdadeiro Deus Pai Melquisedeque e Deus Mãe Cristo Lisbete não querem que ninguém morra, por isso promovemos a vida. E vida em abundância, a vida eterna. Amém, aleluia! Quando Cristo diz, vós sois de vosso pai o diabo, e os desejos de vosso pai quereis fazer, ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, do que é seu fala, porque é mentiroso e pai de mentira. Está dizendo que todo aquele que promove a morte e a mentira é um homicida. E um homicida é um assassino. E o desejo do diabo é que a pessoa não possa vencer e que morra. E todos esses chamados pastores são filhos do diabo, que matam com suas palavras de mentira. Mas eu sou a verdade, porque foi Deus Pai Melquisedeque quem me enviou para falar. Vejamos o que diz em João 5:24. Asseguro que quem presta atenção ao que eu digo e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não será condenado, pois já passou da morte para a vida. A todos os que têm esperança na morte física, porque creem, ou fizeram com que crescem que existe outra vida, seja boa ou má, depois que se morre, são ministros de Satanás, porque estão a favor da morte física, a favor do que trouxe a morte aos homens, e contra Cristo Lisbete, quem trouxe a vida de Deus aos homens. Se não crê na vida eterna, está dormindo e em trevas, e é aí que vive o diabo. Claro, porque enquanto não viver conforme a luz Cristo Lisbete, então está dormindo, está em escuridão, com os olhos fechados, em trevas, e fazendo tudo o que o pai das trevas e da mentira te diz. É um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E hoje a luz Cristo Lisbete revelou quem você é verdadeiramente. Mas há oportunidade para você, se é humilde e de verdade quer fazer o correto diante de Deus e quer representá-lo em espírito e em verdade. Só tem que despertar para que eu te ilumine com o conhecimento de Deus. Por isso diz em Efésios 5, 13 e 14. Mas todas as coisas, quando são postas em evidência pela luz Cristo Lisbete, são manifestas, porque a luz Cristo Lisbete tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dos mortos, e Cristo Lisbete te iluminará. Quando alguém dorme, está em escuridão. É como quando um bebê está no ventre de sua mãe. Está em escuridão até nascer e despertar. A mãe dá a luz e o bebê abre seus olhos pela primeira vez e vê a luz. E quando a pessoa morre fisicamente, fecha os olhos,
portanto, como vai ver uma luz branca se está morto? Não há mais vida nessa pessoa. Essas pessoas que não querem ver o quão fácil é entender isso, para que saiam das trevas e entrem na luz, onde está o verdadeiro Deus vivo, é porque não querem soltar sua caixinha de dinheiro por nada, nem pelo próprio Deus que está presente. E é porque o único Deus que interessa a eles é seu próprio ventre. O diabo, que é seu pai, os cegou e eles são felizes por estar assim, sempre e enquanto não tirarem seu ventre. Veja como diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo, terrenal, cegou o entendimento destes incrédulos para que não vejam a luz do glorioso evangelho de Cristo lhes veste, a qual é a imagem de Deus, mas os que não creem não podem vê-la, porque Satanás não os deixa. São os que não creem em mim, os quais Satanás não deixa que me vejam. Esses são os homens débeis que não têm a fé de Cristo. Ninguém jamais voltou da morte física, nem jamais voltará para dizer que lá é maravilhoso. Porque quando alguém fecha os olhos, há trevas e escuridão. E só quando se abrem os olhos é que se pode ver a luz e a claridade e ponto. Nem o Cristo que assassinaram há mais de 2000 anos pôde voltar no mesmo corpo para levar alguém a um lugar no mais além. E o que promove a morte é um ladrão e um destruidor de vidas. Veja como Cristo diz em João 10:10. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e para que a tenham em abundância. E para Deus, vida em abundância é vida eterna. Porque se Deus entregou sua vida por ti, para que tenha a vida deles, então é uma vida eterna. Amém, aleluia! Sigamos adiante mostrando ao mundo que Deus é verdadeiro e todo homem que se rebela contra mim e não crê em mim é mentiroso, porque nós, Deus, não estamos com essas pessoas e nada do que digam se cumprirá jamais. Até que não despertem e se arrependam e reconheçam que eu sou o grande eu sou, Melquisedeque Lisbete, os únicos deuses que cumprem suas palavras com atos. Amém, aleluia! Existem muitos ministros de Satanás, obreiros fraudulentos, que ainda pregam o que pregava o anticristo. Eles dizem que Satanás, o diabo, foi destruído na cruz há mais de 2000 anos. Mas se é Satanás quem traz a morte, como vão estar a favor de Satanás, promovendo a morte, ao invés de reinar em vida, para assim vencer a morte? Diz em Romanos 5:17, pois se a morte reinou como resultado do delito de um só, o irmão mais velho, o homem terrenal, muito mais aqueles a quem Deus, em sua grande bondade e gratuitamente, faz justos, reinarão na nova vida mediante uma só, Jesus Cristo Lisbete. E reinar em vida é na mente, o que fala da morte física, como algo bom para ir estar com Deus e com seus familiares e amigos que morreram. Não é uma pessoa que está reinando em vida, porque precisamente reinar sobre isso, que é a morte, é reinar em vida. As próprias palavras dizem claramente: reinar em vida é reinar sobre a morte. Não diz reinarão em morte, diz reinarão em vida. E eu sou quem tira o reinado de morte do irmão mais velho e te entreguei o reino de vida através do irmão mais novo. Então, se o diabo, o que tinha o império da morte, como se menciona em Hebreus 2:14, ainda está matando gente, quer dizer que não foi destruído há mais de 2000 anos? E Cristo não venceu a morte quando foi cravado em uma cruz de madeira. Porque precisamente para vencer a morte é que Cristo veio. Mas esses homens maus e perversos, cujo Deus é seu ventre, promovem a morte, porque seu pai, o diabo, é a morte, e eles são fiéis ao seu pai Satanás. É que só alguém que é filho do diabo pode promover tanto a morte, mas um filho de Deus não promove a morte, mas a vida e a vida eterna. Porque o que é filho de Deus herda a vida, porque nós, Deus, somos eternos. E o que é filho do diabo herda a morte, porque Satanás é morte. Os mentirosos dizem que no mais além existe algo, e é porque eles mesmos não acreditam, nem se agradam da vida eterna que Deus trouxe. O próprio anticristo falou de uma transformação mística,
mas também promovia a morte física, fazendo-nos colocar nossa esperança em uma falsa e fictícia promessa, e por isso não aconteceu. Nos disse que quando alguém morre é um mártir de Deus e que vai a uma nuvem ao nosso redor. Isso é exatamente o mesmo que Hollywood usa para fazer filmes de terror. Quantas pessoas ainda estão dormindo, enganadas nessa posição de carnalidade, nessa grande mentira que ele pregou? O verdadeiro Deus é vida, e somos bons e não maus. Não queremos que morra. Não se deixe enganar pela mente terrenal, porque eu já a venci e te dei as verdadeiras ferramentas para que você também vença. Se apodere da vida eterna e não deixe que ninguém tire de você, porque foi Deus mesmo quem te deu. Eu lhes disse, o que é que Deus espera de você? E se segue promovendo a morte, como se fosse algo que vem de Deus, está falhando conscientemente. Deus, Melquisedeque Lisbete, não se agrada disso. Só existe uma oferta, que agrada a Deus, e é a de Cristo Lisbete e seus santos anjos, que é o sacrifício de morrer ao terrenal na mente. E o que se opõe a essa morte, e inverte isso fazendo pensar que é em uma morte física onde a pessoa recebe todas as promessas de Deus, é um ministro de Satanás, um obreiro fraudulento. E se não se arrepende e me segue fielmente, continuará no mesmo caminho em que estava antes de me conhecer, no caminho de morte física, porque todos nascem para morrer, a não ser que cheguem a mim, então te é dada a oportunidade de viver e vencer a morte. Diz em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo que será derrotado é a morte. E só Cristo pode derrotar esse inimigo, porque tem o amor eterno de Deus, Melquisedeque Lisbete. Deus falou e feito está. Amém, aleluia. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.